Já fizemos um programa, como eu falei, que falamos sobre a alienação parental de uma maneira geral, seus danos aos filhos, dados estatísticos e também medidas que podem ser tomadas. Mas hoje a gente vai falar sobre a responsabilização civil decorrente dessa prática. Ou seja, reparação pelos danos suportados tanto pela criança, tanto também como pelo genitor que foi vítima dessa prática. E não custa lembrar que, segundo o CNJ, olha só esse dado, 80% dos filhos de pais separados são vítimas de algum grau, ainda que baixo, da alienação parental. Então, doutor Guilherme Colinho, eu começo lhe perguntando o seguinte, antes da gente começar a falar sobre a responsabilidade civil propriamente dita, o senhor poderia fazer aí um resumo sobre exatamente o que é alienação parental? Cláudia, assim, olha, a resposta básica para alienação parental, a resposta mais simplesinha e incompleta, mas é mais simplesinha. A alienação parental é a campanha difamatória, a campanha de desprestígio de um genitor em desfavor do outro, no sentido que afete ou que rompa ou que enfraqueça severamente os vínculos afetivos entre ambos. O senhor podia exemplificar algumas formas sutis que acontecem de alienação? Pois é, eu queria, antes de ir para as formas sutis, tem as formas mais graves. Sim. A alienação parental inclui trocar de endereço e não avisar, denunciação caluniosa. A prática da denunciação caluniosa virou uma epidemia. Alguns estudos indicam que em algumas varas criminais o índice, o percentual de denunciação caluniosa é enorme. Tanto é que já existe um projeto de lei prevendo como hediondo o crime de denunciação caluniosa por crime sexual. Eu acho que deveria ser para todas, mas existe um projeto de lei dizendo que acusar falsamente alguém de crime sexual será considerado crime hediondo. Se existe um projeto de lei prevendo esta severidade, esse incremento na punição por esta prática, a gente já pode concluir, né? A gente já pode imaginar o tamanho do problema. Pois é. Dentro das hipóteses de alienação parental, incluem-se desde atos bárbaros, atos estúpidos, atos de filme, em que a pessoa some com a criança, em que a pessoa faz uma lavagem cerebral no filho contra o pai ou contra a mãe, como situações mais sutis, que é agora a tua segunda pergunta. O que é a situação mais sutil? A mãe ou o pai ou o familiar de um dos lados, né, não desqualifica o pai ou a mãe, desqualifica questões, temas a ele vinculados. Por exemplo, a pessoa mora numa cidade, o casal se separa, ou nem precisa se separar, os pais moram em cidades diferentes. Aí um deles diz, a cidade tal, aquela que o pai mora, ou que a mãe mora, é muito violenta, é perigoso. Isso não é um ato de alienação parental se isoladamente verificado, mas muitas vezes acontece com uma frequência maior. Tudo relacionado ao pai ou à mãe é desqualificado. E dependendo da idade da criança, os efeitos são bem relevantes. Só que essas formas mais sutis de alienação, em que a pessoa fala mal, a pessoa desqualifica a profissão, desqualifica a cidade, desqualifica o vocabulário, desqualifica a religião do outro. Né? Algumas religiões não costumam ser vítimas de preconceito. Outras são. Um exemplo, eu não pratico nenhum tipo de... Eu não sou praticante de nenhuma religião, mas as religiões de origem africana costumam ser vítimas de preconceito. Porque aquele batuquê, teu pai é um batuquê, ou não precisa falar, mas existem formas depreciativas de se referir a qualquer coisa.
Sim. Né? Então, essas são as maneiras mais sutis. O próprio companheiro do pai ou da mãe também, desqualificar, dizer, falar pejorativa. Bom, né? Aí já não é sutil, né? Aí é bem expresso. É né? verdade. Mas tu pode, por exemplo, o companheiro do pai ou da mãe, né? Desqualificar a profissão, a condição econômica. Isso. Vamos imaginar, o alienador tem uma situação econômica melhor do que o alienado, do que o companheiro ou companheira do alienado, né? Aquele chinelão, mas também o cara é só tal coisa. E aí tu não fala, tu não nomina, mas tu fala a profissão, desqualifica o entorno. E isso, quando praticado uma ou duas vezes, não é nada, mas quando praticado de maneira reiterada, é uma forma de alienação parental, só que é sutil porque não tem nome. Claro. Né? Ela é velada. Vai diminuindo a pessoa sem... E a comprovação é mais difícil. Normalmente, quando a gente fala em responsabilidade civil por alienação parental, essa forma mais sutil de prática e mais difícil é muito mais difícil. Perfeito. Bom, e a gente tem aí a questão da responsabilidade, muito importante, responsabilidade civil. Quem pode pedir essa reparação? Quem pode ser alvo, doutor Guilherme Colin, de uma ação judicial, por exemplo? Regra geral do direito civil. Toda pessoa que tiver o seu direito violado e sofrer algum prejuízo tem direito a obter uma reparação. Isso vale para tudo. Existe uma lei da alienação parental, que classifica como ilícito estas práticas de alienação. Quem são as pessoas prejudicadas? Na maioria das vezes, é a criança e mais o pai, ou a criança e mais a mãe. Não precisa ser apenas estes, mas pode ser um avô, uma avó, um familiar. Mas na maioria das vezes é praticado contra o pai ou contra a mãe. E quem é o prejudicado? É a criança, em 100% das vezes, né? E o genitor alienado. Então, a mãe, infelizmente, né, a prática da alienação parental é muito mais comum pelas mães, pelas mulheres, do que pelos homens. É mais comum que os homens pratiquem outros deslizes. Mas a alienação parental é uma prática que tem uma preponderância feminina. Então, no exemplo mais comum, o pai sofreu alienação parental. De quem foi o prejuízo? Dele e do filho. Quem é que pode pedir a reparação por danos morais? Ele e o filho. Na maioria das vezes, a situação econômica é um limitador. Na lei da alienação parental, existe a hipótese de uma das penalidades ser a multa pecuniária. E raramente ela é aplicada, porque na maioria das vezes a pessoa que pratica a alienação, o alienador ou alienadora, não tem dinheiro sobrando, e o juiz da vara de família, ele leva em conta o princípio do melhor interesse da criança. E aí, se obrigar aquele pai ou aquela mãe alienadora a pagar uma multa, ele poderá comprometer, né, o sustento, comprometer o padrão de vida temporário da criança. Então, existe uma resistência disso quando o pedido é de multa pela lei da alienação parental. Porém, a reparação cível não é essa multa, não é a mesma coisa. A reparação cível é um pedido de indenização que qualquer pessoa que tenha tido seu direito violado poderá formular quando comprovado o prejuízo. A avó pode acontecer, o avô. E quem pode ser o alvo da ação reparatória? O alienador, que na maioria das vezes é o genitor. Mas pode ser um tio, pode ser uma tia, pode ser um avô, pode ser um parente, pode ser qualquer pessoa próxima à criança. Que situação. E a gente tem que observar também um prazo de prescrição, talvez, para essa ação? O prazo de prescrição, regra geral, 3 anos a contar, não da prática do ato, e sim da ocorrência do dano. Então, um casal tem um filho, um membro do casal pratica uma alienação parental, e alguns anos depois, um dos genitores detecta ou percebe ou sofre o dano daquela alienação que aconteceu lá atrás.
ali inicia o prazo de prescrição de 3 anos. É muito difícil, essa discussão de quando que inicia o prazo é uma discussão difícil, porque ela não é objetiva, não é como um atropelamento em que aconteceu no dia tal, na data tal, fulano de tal foi atropelado. O dano da alienação parental, ele é a conta-gotas, a alienação é praticada a conta-gotas na maioria das vezes e o dano é percebido a conta-gotas também. Mas, em tese, são 3 anos. Quando a ação for do filho contra o alienador, e isso pode acontecer, não é comum, mas pode, aquela criança que passou a vida inteira sendo alienada, né, foi afastada do pai ou da mãe, ao completar 16 anos de idade, terá ali o início do prazo de prescrição de 3 anos. No meu entendimento, este prazo poderá ser maior, poderá se iniciar depois, caso se detecte o prejuízo depois. Imaginemos, aos 20 e poucos anos de idade, a pessoa inicia um processo depressivo porque não tem um vínculo afetivo com o pai ou com a mãe. Então, iniciou ali o prazo de prescrição. Mas a prova disso é muito difícil, é muito desafiadora. Doutor Guilherme, essa ação, ela tramita na vara civil ou na vara de família? Provavelmente haverá uma discussão quanto a isso. É competência do juiz da vara de família discutir as questões de família. Mas o meu dano moral, o dano que eu senti por conta de uma alienação parental que eu tenha sofrido, ele tem um vínculo familiar, é claro, mas é um dano pessoal meu. Eu não estou discutindo o interesse do filho mais, estou discutindo o meu interesse de ser indenizado. Ou o dano daquela pessoa que foi afastada do pai ou da mãe. Não há uma resposta certa para isso. Muito provavelmente, se você entrar com uma ação na vara civil, haverá o risco do juiz se declarar incompetente e mandar para a vara de família. E talvez o juiz da vara de família faça o mesmo. E aí talvez haja o que se chama conflito de competência, em que um magistrado aponta o outro como competente. E aí isso pode ser discutido no Tribunal de Justiça, a disputa entre magistrados. Caso aconteça, infelizmente não há o que fazer. No meu entendimento pessoal, o correto seria na vara civil, mas direito não é matemática e não tenho como dar uma resposta definitiva para isso, apenas o meu entendimento pessoal. Muito bem, doutor Guilherme Coelhin. Bom, saiu uma notícia recente falando em dano moral e Lei Maria da Penha. Eu sei que esse não é o nosso tema de hoje, aí, mas eu gostaria que, se fosse possível, o senhor fazer um comentário, por favor. Eu vi essa notícia, Cláudio. Assim, existe... Isso mereceria até uma discussão. Um programa próprio aqui. Quem sabe eu tenho um debate aqui no programa da noite. Aqui no Cruzeiro nas Conversas com o Macalossi. Assim, regra geral, quem teve um direito seu violado tem direito a ser indenizado desde que haja um dano. Esta decisão que menciona dano moral por conta de violência doméstica enquadrada sob a luz da Lei Maria da Penha, ela tem uma característica a mais. Ela diz, eu falaria o juridiquês e traduzirei. Ela diz que o dano moral é in re ipsa. O que é isso? Qual é a tradução disso? É decorrente do próprio fato. Algumas situações dispensam a comprovação do dano. Vamos sair do direito de família, vamos falar de uma situação muito comum que eu já falei aqui no programa também. Inclusão indevida no SPC. A jurisprudência é pacífica. A inclusão indevida ou irregular no SPC, inclusive eu recomendo que procure esse vídeo que tem no canal, ela é in re ipsa, ela decorre do próprio fato. Então, se você for para o SPC, ainda que você não tenha sofrido, ainda que você não comprove um dano efetivo, um constrangimento efetivo, o judiciário entende que, por si só, a inclusão indevida no SPC gera dano moral. Esta decisão que fala da Lei Maria da Penha, ela utiliza o mesmo critério. E aí que eu acho um pouco injusto, um pouco tendencioso. Ela diz que a condenação por violência doméstica amparada na Lei Maria da Penha gera danos in re ipsa. Eu acharia que isso seria muito justo, muito correto, se fosse
como regra geral. Naquela decisão, houve um tratamento seletivo para a Lei Maria da Penha que protege as mulheres e não todas as pessoas. Crítica pessoal à parte, eu lembro também que uma sentença penal condenatória ela é considerada título executivo no juízo cível, permitindo que a vítima a utilize para fazer a liquidação, fazer a apuração do dano e pedir uma indenização. Então, se você sofreu um ato de violência, ainda que não pela Lei Maria da Penha, e o ofensor tiver sido condenado em um processo criminal, você poderá usar essa sentença para pedir uma indenização no juízo cível, pedindo apenas a liquidação do dano, em regra geral. A Lei Maria da Penha parece que ela é um facilitador. Então, se houver uma condenação por violência doméstica amparada na Lei Maria da Penha, segundo aquela decisão que tu mencionaste agora, Cláudio, o dano será reconhecido por si só. Acredito que violência física deveria ser considerado por si só, independente do gênero. E eu acredito que se houver uma agressão de uma mulher contra um homem e ela seja condenada em processo criminal, o critério será o mesmo. O problema é que uma condenação em um processo criminal, pela regra geral, pelo Código Penal em geral, ela é mais difícil, porque se uma mulher agredir fisicamente um homem e ela não o matar e nem o aleijar, o processo irá para o Juizado Especial Criminal, onde ela poderá fazer uma composição com o Ministério Público, evitando assim uma sentença penal. Ou seja, só se o contrário não serve, então, não, exato. resumindo. Exato. Uma mulher bater num homem tem uma série de leis aí que amparam essa situação, sem entrar no mérito, tá? Mas o contrário, uma mulher até motivo de chacota, né, doutora? Vai apanhar da mulher e tal, fulano apanhou da esposa e tal. Isso, Quer dizer, não azar do homem. Não é bem assim, né? Não é bem assim, Cláudio. Só para provocar. Mas assim, o caminho para uma reparação civil por violência doméstica, em que o homem foi agredido, o caminho é muito mais longo. Sim. É muito mais longo. Entendi. No caso da alienação parental, existe uma resistência do Poder Judiciário em documentar, em reconhecer a alienação parental quando ela é praticada por meios subjetivos, dentro daquela sutileza que mencionei. Mas muitas vezes a agressão acontece, por exemplo, por mensagens de WhatsApp. Aí a agressão está documentada. Às vezes pelas redes sociais, às vezes pela troca de endereço e a clássica denunciação caluniosa. Nesses casos, a vítima ela tem a prova pré-constituída da alienação que sofreu, além das outras agressões paralelas, a injúria, eventualmente, a difamação, sim. A própria calúnia que sofreu. Sim. Nesses casos, ela não precisa do reconhecimento, aliás, na maioria das vezes, ela não vai precisar do reconhecimento de um dano in re ipsa, do dano decorrente do próprio fato, como a gente falou agora. Sim. Se ela comprovar isso tudo, ela terá grandes chances de ser indenizada, sim. Porque é um direito seu violado. Sim. Né? Então, como é que aconteceu a alienação parental? Um dos genitores sumiu com a criança, praticou denunciação caluniosa. O juiz da vara de família poderá tratar de uma maneira, às vezes é meio frustrante para o advogado, aquela complacência que nós vemos muitas vezes. Sim. Mas numa ação civil que se discuta especificamente isso, talvez haja mais chance para a vítima em uma discussão de reparação civil. Né? Sim. Bom, doutor Guilherme, aqui eu já faço aqui um elogio para o doutor Guilherme, porque eu tenho muitos amigos advogados, quero mandar um abraço para todos e que gostam muito aqui de ver o programa e aprendem muito aqui com seus colegas, né? Aprendem muito aqui com as nossas entrevistas. E o senhor sempre dá muito enfoque justamente às estratégias processuais. Qual é a dica que o senhor pode dar aí para os colegas aí nesse sentido, doutor? Olha, Cláudio, eu parecerei um pouco frio agora, né? Mas isso aqui não é concurso de simpatia. Não.
Eu recomendo, estrategicamente falando, não faça um juízo moral. Sim. Eu recomendo que, quando alguém estiver violando o seu direito e quando você estiver disposto a demandar em juízo, procure documentar-se, cuidar com bastante carinho das provas que você utilizará. E muitas vezes, e aí existe uma expressão popular que é dar corda para o outro se enforcar. Um exemplo que nós falamos aqui, acho que umas 3 ou 4 semanas atrás, mensagens por redes sociais e por WhatsApp, por aplicativos, né? Um desaforinho aqui, um desaforinho ali, uma ofensazinha aqui, talvez não seja tratado com muita seriedade pelo Poder Judiciário. Qual é a recomendação que eu faço? Tome uma maracujina, fazer uma propaganda aqui da maracujina. Faça um mantra. Faça um mantra e espere o agressor produzir mais provas contra ele mesmo. Então o agressor vai lá e te manda, Cláudio, uma, 2 ou 3 mensagens desaforadas. Aí tu não responde, fica quieto e ele vai mandando mais mensagens. Sim. Ele vai mandando mais mensagens e tu vai guardando essas mensagens. Aí, quando tiver um volume bonito de mensagens, tu entra com uma ação judicial. No caso da alienação parental, tentar produzir provas. Viajou e não avisou e ficou um longo período fora, aí o cara foi lá pegar o filho no dia de visita e deu com o nariz na porta. Isso é muito comum. É muito comum. Tentar documentar. Às vezes a vítima manda para a parte contrária uma mensagem dizendo: tu viajou, eu vim aqui, não tem ninguém em casa. Aí vem uma resposta desaforada. Ela admitiu que fez isso. Perfeito. Mas não entre com a ação na primeira. Sim. Espere. Sim. Porque a alienação parental não se caracteriza por um ato isolado. Perfeito. Excetuando aquelas situações mais graves, de um modo geral, um ato isolado é fácil da pessoa encontrar uma justificativa, ainda que falsa. Foi uma situação atípica. Foi uma situação atípica, pois me enganei, estava com tal problema. Vá se documentando. Vá se documentando. Procure se documentar e ter um volume bom de provas para aí então entrar com uma ação judicial. E existe a síndrome da alienação parental. É verdade. A síndrome da alienação parental acontece quando o prejuízo já está feito. E aí existe uma tese de defesa que ela é muito, no meu ponto de vista, é uma tese moralmente reprovável, né? Que é questionável. Que é assim, quando a pessoa alega, quando a vítima da alienação parental entra com ação judicial e comprova que é um bom pai ou uma boa mãe, a parte contrária diz que a síndrome da alienação parental não se materializou, tanto é que o pai está falando com o filho. E quando a síndrome da alienação parental está, já está instalada, né? já aconteceu, a tese de defesa do alienador ou da alienadora é: bom, agora não adianta mais, porque como o vínculo já está fraco, seria um mal maior impor àquela criança a convivência com aquele pai cujo vínculo foi cortado ou foi muito enfraquecido. Ou seja, nas duas hipóteses, o alienador ganha dentro desta tese de defesa. Sim. A questão é que, assim como o direito penal pune os crimes tentados, a responsabilidade civil, o direito civil, não acolhe a tentativa de dano maior. Porque a própria angústia, a própria ansiedade, a própria insegurança que o alienado, o pai ou a mãe alienados, tem quanto à expectativa de futuro e saber se eles terão ou não um vínculo saudável com aquela criança, esta própria ansiedade já é um dano por si só. Sim. Por isso, nós temos aí um problema. Dentro daquela visão estratégica que eu falei, deixe o agressor produzir prova contra si mesmo. Existe uma equação que deve ser levada em conta. Ele deve, para fins de ação judicial, ele deve produzir dano o suficiente para embasar uma ação judicial. Mas é interessante que não a tal ponto que o vínculo com seu filho seja rompido.
Sim, claro, claro. Né? Porque claro, tem que ser observado isso. Aí essa vitória pode custar muito caro, né? Claro. Aí claro. você obtém um reconhecimento judicial de que foi vítima de alienação parental e ainda ganha uma indenização. Mas a que preço, né? Pois é, pois é. Então, assim, o ideal é produzir as provas. Sim. E não esperar que todo o dano seja materializado. Né? E só falando na questão do dano, então, doutor Guilherme Colin, é passível o pedido, por exemplo, no caso da criança, eu sei que o Poder Judiciário se preocupa com o menor, no caso, uma avaliação psicológica, por exemplo, para ver a extensão, muitas vezes, desses danos causados por uma alienação parental? Na ação declaratória de alienação parental, e não estou falando da ação de reparação de danos, estou falando da ação declaratória de alienação parental, é muito comum que ocorra esta avaliação psicológica na criança e nos genitores. Eventualmente, normalmente é feito um estudo social, dependendo uma avaliação psicológica e muitas vezes uma avaliação psiquiátrica. E é importante isso para o senhor? Eu acho que é importante, né? É muito importante, mas eu gostaria que fosse feito de outra forma, né? Mas eu tenho algumas críticas quanto à maneira como essas avaliações são feitas. Ah, entendi. Mas ainda é preferível que elas existam, aos meus olhos, que tenham essas críticas. Ainda assim, eu prefiro que elas aconteçam do que não acontecessem, claro. Sim. Mas numa ação civil, uma ação de reparação civil pura, que é o que nós estamos falando, a perícia psicológica talvez não seja tão provável assim. Será possível usar a prova emprestada, caso tenha uma... Prova emprestada quando uma ação judicial acontece, lá é produzida alguma prova, se comprova algum fato, pegar o material daquela ação e usar em outra. Isso é a prova emprestada. Perfeito. Na ação civil, é possível usar a prova emprestada de uma ação de família, por exemplo. Então, você está discutindo a alienação parental numa ação de disputa de guarda, numa ação que antigamente se falava de regulação de visita, né? Isso. Uma ação que se discute a convivência, uma ação declaratória de alienação parental. Uma ação penal, quem sabe? Sim. Acontece uma ação penal em que você é acusado falsamente de abuso sexual, de maus tratos, ou de abandono de incapaz, alguma coisa do gênero, e na ação penal é comprovado que o crime não aconteceu. Aí é possível pegar aquela prova emprestada e usar na ação de reparação civil. Cuidado, o prazo de prescrição começa a contar do dano, a contar do momento que você tomou conhecimento do dano. Então, assim, Cláudio, se alguém falar mal de ti e tu levar 2 anos para saber, vai começar ali o teu prazo prescricional. Só que se a pessoa entra com uma ação penal, por exemplo, existe o risco da ação penal levar mais de 3 anos. E aí, se você esperar a ação penal acabar para somente então entrar com a ação civil, corre o risco de ser surpreendido pelo prazo de prescrição. Então, é um cuidado que você deve ter. Muito bem, doutor Guilherme Colin. Sempre um prazer, uma aula de direito conversar com o doutor Guilherme Colin. Para quem está nos assistindo aí, endereços de contato, doutor Guilherme, com dúvidas? Telefones fixo, 51 32 28 12 19. WhatsApp celular, 51 99985 7991. Redes sociais, Facebook e Instagram, CRJ Advogados. E também meu canal do YouTube, que é o canal Saiba Direito, onde este vídeo será carregado, assim como estão carregados os vídeos das entrevistas passadas e outros vários vídeos avulsos que eu faço. Sensacionais os vídeos. Aqui está ali o endereço ali, o pessoal colocou da produção, Saiba Direito lá no YouTube. Eu já vou sugerir também, a gente já falou isso ano passado aqui, mas é um tema muito recorrente, a questão das modalidades de tipos, regimes de casamento, doutor Guilherme Colin. Sim. Já vou sugerir aí. Vamos voltar no assunto. Vamos voltar nesse assunto que é sempre recorrente e interessa a todo mundo. Doutor Guilherme, muito obrigado, viu? Um grande abraço e até a semana que vem. Até a semana que vem. Eu que agradeço. Um grande abraço, Paulo. Valeu. Agora...